Já começa com informação, porque a presidência da Câmara Municipal de Teresina confirmou o concurso público para 2022. E, por enquanto, o parlamento ainda espera uma solução para o problema do transporte público por parte do Poder Executivo. Concurso para o quadro de servidores da Câmara Municipal da capital, confirmado para o próximo ano. Já conversamos com o procurador aqui da Câmara, já convidamos o sindicato dos funcionários aqui efetivos para que pudéssemos conversarmos. E acredito que até a outra semana nós já estamos montando aí uma comissão que irá preparar esse concurso, inclusive uma comissão para analisarmos a cada setor da casa a necessidade de que possa ser preenchido com quadros através do concurso. Tem previsão orçamentária? Já tem sim, nós já colocamos na LOA, né, para que se possa fazer esse concurso. Então agora é só ver aí, realmente a necessidade e a quantitativa de que será a necessidade aqui da casa. Mas acredito que será em torno aí de 20, 25 vagas em várias áreas para atender a necessidade. Presidente, o Poder Legislativo espera ainda a solução que será adotada pelo Executivo para a crise do transporte público. A Prefeitura de Teresina ainda não acatou a recomendação da CPI do transporte coletivo da Câmara, que recomenda o rompimento dos atuais contratos com as empresas concessionárias do serviço. Mas para o presidente Jeová Alencar, o trabalho da CPI não foi em vão. Se você pegar o ano de 2015 até 2021, a gente vê o sistema de Teresina cada vez mais pior. Ele vem sendo estrangulado. De um lado, nós temos aí os empresários reclamando que a prefeitura deve recursos vultuosos para o setor, para o SETUT. De outro lado, nós temos aí o Poder Executivo dizendo e fiscalizando de que não devia nada. Para que foi a CPI? Para fazer esse balizador. Então a CPI ela funcionou de forma autônoma, tinha todas as estruturas necessárias para fazer todo um apanhado e o fez com muita maestria, com muita transparência. Nós tivemos aqui fartas documentações de que há irregularidade no transporte público de Teresina. Desde o controle da segunda passagem, desde o número de ônibus, a idade de ônibus. Com isso, nós fizemos o relatório e a opção da CPI foi pelo rompimento do contrato. Um rompimento de um contrato dessa magnitude não se faz rápido. Então é necessário que se busque aí toda uma conjuntura para que se possa dar um novo trâmite a essa conjuntura que está atual. Já vamos acolher os nossos comentaristas políticos da O Dia TV. Edna Maciel, prazer contar com sua presença. Boa tarde, Lívio. Boa tarde a todos os colegas e aos que nos assistem. Tasso Cruz, boa tarde. Olá, Lívio. Olá, uma boa tarde, amigo telespectador. Eliezer Rodrigues, seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde, Lívio Galeno, Edna Maciel, Tássio Cruz, telespectadores, uma boa tarde a todos. Edna Maciel, sempre bom falarmos de concurso público, principalmente na Câmara Municipal de Vereadores de Teresina, que sempre foi destaque por ter muito mais servidores terceirizados do que efetivos, hein, Edna? É muito bom contar essa novidade de concurso no próximo ano. É sim, é sempre bom e é uma oportunidade para todos, né, Lívio? Um concurso abre a chance de muita gente que está desempregada e de técnicos, de especializados, de concorrerem a uma vaga e terem seus salários, seu trabalho, enfim, principalmente no momento desse em que atravessamos uma crise econômica e uma pandemia. É verdade. Eliezer Rodrigues, mas eu também senti um certo peso de cobrança na fala de Jeová Alencar no que diz respeito aos resultados apresentados no relatório da CPI do transporte público, a Casa Parlamentar, que era uma postura do Palácio da Cidade. E é justo que isso aconteça, Lívio Galeno. Não foi à toa que a Câmara Municipal se debruçou, se dedicou ao longo de semanas e semanas a investigar a situação do transporte coletivo. Uma vez diante dos documentos, expediu recomendações de quebra de contrato, de abertura de licitação para outras empresas e agora a Prefeitura parece que não considera o trabalho da Câmara Municipal. Parece que realmente não vai levar em conta as recomendações que estão sendo apresentadas. E fica esse clima, essa dificuldade aí entre os poderes. A Câmara Municipal procurou cumprir o seu papel, a Prefeitura de Teresina até agora não fez nada e nem acata a recomendação da Câmara Municipal. Enfim,
E, enquanto isso, a população sofrendo sem ônibus, sem um serviço, os trabalhadores do sistema desrespeitados, perdendo seus salários, suas garantias, o que aprofunda a crise do transporte até que a Prefeitura realmente tenha sensibilidade e coloque um ponto final nessa situação. A cidade literalmente pegando fogo, mas o prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, anunciou que deve se afastar por alguns dias para um período de férias. Também foi anunciado que o gestor do Palácio da Cidade, do Executivo Municipal da capital do estado do Piauí, terá um período de descanso no litoral. A notícia não foi bem recebida pela oposição na Câmara. Vamos acompanhar. Para nós é mais outra surpresa, e a cidade também, a gente percebe isso do próprio gestor municipal. Acredito que com 8 meses, tem o final do ano, a transição do final do ano para o ano novo, normalmente os gestores eles se afastam nesse período. E tem os finais de semana, os feriados que poderiam perfeitamente ser utilizados para esse fim. Mas ficamos surpresos, vamos ver, aguardar, dizem que agora a partir de setembro, e a gente vai aguardar para ver como será a condução da gestão municipal com a ausência do prefeito. Tássio, não deve ser muito diferente não, visto que Teresina não tem prefeito há um bom tempo, hein? Complicado, né, Lívio? Nós já vamos chegar ao segundo afastamento do prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, desde que venceu as eleições. Se nós lembrarmos, durante a transição, ele se afastou por mais de uma semana e sequer comandou a equipe de transição aqui da capital. Ele foi para sua cidade no interior, Água Branca, e agora promete ir ao litoral, ter um encontro com Mão Santa e com representantes do litoral e dar um descanso no litoral. É curioso, né, Lívio? Porque 8 meses e nós já teremos aí o segundo afastamento do prefeito de Teresina, prefeito que hoje, inclusive, cometeu uma gafe muito grande no evento, chegou a trocar o nome da própria esposa em uma solenidade hoje pela manhã. E é lamentável porque a população sofre, a população está sendo humilhada, está sendo sofrendo dia após dia. Estamos começando mais um mês, estamos começando o mês de setembro e a população não sabe se vai chegar amanhã ou depois para trabalhar e vai ter o transporte. É lamentável, e o vereador Paulo Lopes falava muito bem sobre isso, né? A cidade parece que falta um comando, falta alguém para dizer como esse problema do transporte vai ser resolvido. A gente vê muita gente mandando na prefeitura, Lívio, mas pouca gente decidindo o destino, decidindo a vida da população teresinense. E nessa questão do transporte, a população não suporta mais 9 meses de falta de solução para o transporte público. Se até a base aliada ao prefeito Dr. Pessoa já começa a dar leves cobradas a realmente uma postura, como nós acompanhamos na matéria de Eliezer Rodrigues sobre o concurso da Câmara Municipal de Vereadores, também ouvimos o presidente da Casa, Jeová Alencar, cobrando, quer uma resposta para que este trabalho da CPI não seja em vão. Vamos aguardar o prefeito voltar de suas férias, do seu descanso em menos de um ano de gestão, para saber o que vai ser feito pelo setor de transporte público de Teresina que agoniza. O governador Wellington Dias fala para a gente agora sobre vacinação de adolescentes contra o novo coronavírus. E ele também comenta uma agenda que vai ter ainda nesta semana com o presidente do Senado. Vamos acompanhar. O Comitê Científico da Covid-19 no Piauí já coloca em pauta a vacinação de adolescentes a partir dos 12 anos de idade, com critérios pré-definidos. As condições para a vacinação acima de 12 anos, a partir da vacina Pfizer, e iniciando pelos adolescentes e crianças acima de 12 anos que tenham comorbidades. Ou seja, entrar na prioridade das prioridades quem tem comorbidades e seguir com a vacinação por idade. Está confirmada para amanhã, quinta-feira, uma agenda do Fórum de Governadores do Brasil com a presidência do Senado Federal. Em pauta, temas relacionados à defesa da democracia e à economia. Ali nós vamos tratar, de um lado, do compromisso
que temos e queremos atuar juntos com o Congresso Nacional, com outros poderes, com a sociedade brasileira, com a democracia, com a Constituição, com a lei. Ao mesmo tempo, abrir um diálogo para que a gente trabalhe a pauta do povo, a pauta Brasil. Neste aspecto, projetos que possam dar contas para que a gente possa acelerar a economia, cuidar, por exemplo, da reforma tributária a partir dos projetos da reforma tributária, apresentada por estados e municípios, apresentada também pelo próprio governo, mas numa negociação, num entendimento em que se tenha preocupação, de um lado, em simplificar a tributação, evitar a guerra fiscal, evitar a tritributação e, ao mesmo tempo, ampliar para um ambiente adequado para os empreendedores. Edna, assuntos importantes, vacinação de jovens e adolescentes e também a preocupação com a retomada do crescimento econômico no Brasil. De certa forma, este encontro entre os governadores brasileiros e os poderes, do caso executivo, legislativo e judiciário, já era aguardado. Vem em tempo essa reunião, hein, Edna? Muito em tempo. Estamos todos apreensivos com crise nos poderes, com a pandemia, com o desenvolvimento econômico. Então, são discussões em que todos nós ficamos antenados e que nos interessamos, porque no momento de pandemia o que a gente espera é a vacinação em massa e a vacinação em todas as faixas etárias. Então temos que acompanhar para e passo para não retroagir nos números, né? Dias que estamos bem animados quando vemos que não temos nenhum óbito na cidade ou no estado e dias em que esmorecemos quando vemos a porcentagem aumentar. Então, quanto mais vacinação e imunização, melhor. Quanto à reforma tributária e todas as reformas que esperamos que passem pelo Congresso, analisadas, bem discutidas e que definam os nossos rumos, porque a economia define o rumo do país. Então, é saúde, é desenvolvimento econômico e, principalmente, o governador tocou aí num ponto que preocupa a todos nós, que é o exercício da democracia. Em todos os seus ângulos. Estamos de olho também no exercício da democracia, que reafirma todos os nossos direitos e não cerceia a liberdade de ninguém e deixa com que todos participem de movimentos, de discussões, para que o nosso país realmente siga em frente. Vamos aguardar o resultado deste encontro. Tássio, recebi um material aqui em meu WhatsApp pessoal que eu separei realmente para que nós pudéssemos fazer uma análise. Ontem nós repercutimos números de pesquisa interna do Progressistas em que apontava o candidato do Palácio de Karnak às eleições de 2022, Rafael Fonteles, beirando ali a uns 10% de lembrança da população no que diz respeito às eleições do próximo ano. Mas nós temos aqui um material que nos foi enviado mostrando que Rafael Fonteles segue pelo interior do estado do Piauí buscando essa capilaridade, buscando crescer também no conhecimento da população. Nós temos um material em que ele, que é coordenador do próprio Piauí, participa de inaugurações em Palmeirais. Vamos acompanhar. Contemplando essa verdadeira revolução na mobilidade urbana. Mais de 48 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica, com sinalização vertical, horizontal, semafórica, ciclovia. Uma revolução aqui para a qualidade de vida de Palmeirais. Está correndo atrás, Tássio, está correndo atrás. O secretário Fonteles esteve no sul do estado, né, na festa lá em São Raimundo. Ontem, inclusive, foi dia de São Raimundo Donato. E é importante destacar isso, né, Lívia? Eu conversava hoje com especialistas, né, em estudos de pesquisas de campanha, pesquisas eleitorais, e me falavam justamente sobre isso, né? Essas pesquisas são importantes também para o secretário Rafael e mensurando e quantificando a sua evolução do seu nome no interior do estado, né? À medida em que o pleito se aproximar e que ele realmente puder ser candidato, com os prefeitos indo a campo, a gente sabe que o prefeito no interior é uma liderança base, referência, né? Esses números eu acho que deva sofrer ali uma alteração. Mas é importante e já é, claro, um sintoma de que pelo interior esse trabalho vai ser muito feito com o próprio Piauí e também ao lado do governador Wellington Dias. Se o amigo telespectador prestar atenção, sempre quando o governador vai dar uma entrevista, o Rafael do lado, já colando a sua imagem ao Wellington Dias. Recentemente também divulgou um material ao lado do ex-presidente Lula, quando esteve aqui, fizeram também ele e o governador. Então, essa deve ser a tônica dessa pré-campanha, ainda não oficial, do secretário Rafael Fonteles. Olha só, gente,
andou circulando nos bastidores da política uma informação de que o ex-presidente Lula teria sugerido que o governador Wellington Dias se candidatasse a deputado federal em 2022 para puxar votos para o PT. E também, é claro, para deixar livre a vaga de candidato a senador para a base aliada. O deputado estadual Francisco Lima, que é presidente do PT do estado do Piauí, comenta essa possibilidade. Vamos acompanhar. Não, em nenhum momento eu tenho conhecimento de que tenha sido tratado. Conversamos com o presidente, com a presidente Gleiser, e isso, a meu entender, não está na pauta. Então, se o governador vier se afastar, porque só ele decide no ano que vem, então a nossa impressão é que será para disputar uma vaga no majoritário. Seria uma forma de fortalecer a bancada do PT no Congresso. O senhor apoiaria essa possibilidade? Acho que essa é uma questão que depende de muitas coisas. Primeiro dele, governador, não é? A tradição é de que normalmente, quando os governadores se afastam para se candidatar, eles disputam vagas para o Senado. Essa é a tradição. Mas é claro que a decisão é dele. Eu, pessoalmente, não acredito nessa possibilidade. Possibilidade estranha, Elias. Veja só, Lívio, essa proposta, ela traz à tona um debate interessante. Nós sabemos que não basta eleger apenas um bom presidente da República. É importante que os congressistas, deputados federais e senadores também sejam escolhidos ali em meio a bons candidatos que prestem um apoio ao futuro presidente. Claro. Assim como não basta um bom governador, é preciso uma boa Assembleia, assim como não basta um bom prefeito, é preciso uma boa Câmara Municipal. Então, o Partido dos Trabalhadores, a nível de Brasil, tem se destacado como expoente da oposição ao Palácio do Planalto e trabalha não só a pré-candidatura do ex-presidente Lula, mas também a eleição do número maior possível de candidatos do PT a deputado federal e a senador, principalmente a deputado federal. A Câmara tem esse peso político expressivo, é o presidente da Câmara que vem primeiro na linha sucessória da presidência da República, enfim. Então, seria sim uma estratégia importante, inteligente, até digo, em qualquer estado, se contar com um líder à altura do governador Wellington Dias para ser um puxador de votos em uma eleição proporcional, já que se carrega aí uma alta expectativa. O governador, se porventura vier a ser realmente, acatar essa ideia, certamente terá aí, de acordo com as expectativas, 2, 3 ou até 4 vezes o quociente eleitoral para deputado federal. Então, seriam vagas importantes para o PT nacional em Brasília. Mas, como o deputado Francisco Lima colocou, realmente não é tradicional que isso aconteça. Historicamente, os governadores se afastam para disputar a vaga de senador da República e assim deve ser no Piauí. É claro, todos os partidos, o PT não é diferente, vai lançar o maior número de candidatos possíveis, competitivos, à eleição de deputado federal. Agora, não necessariamente terá entre eles o governador. E chegou ao fim, olhando ainda para 2022, a lua de mel entre PSL e PP. O vereador por Teresina, Luiz André, revela que o partido PSL deve buscar uma outra via para apoiar nas eleições de 2022. A princípio, nós tínhamos um diálogo franco com o ministro Ciro Nogueira, que é presidente dos progressistas, mas com relação a outra candidatura, seja do Silvio, seja da Iracema, do João Vicente, são 3 nomes bons, pessoas com perfis, não só da área empresarial como o João Vicente. O Silvio saiu daqui de Teresina com um projeto para Teresina, uma aceitação muito boa, mas até agora assim, o PSL não tem compromisso. Claro que nós vamos esperar os acontecimentos e, claro, o PSL é um partido que tem o maior tempo de TV, é um partido que está focado para organizar uma chapa de data federal, mas até agora assim, a gente não tem compromisso com o candidato, seja o Silvio, seja a Iracema e seja o João Vicente. Vamos deixar as coisas acontecerem e até agora nós vamos conversar com outras forças políticas, porque o Partido Social Liberal é um partido que está crescendo não só no Piauí e tem a maior bancada de deputado federal, que é 53 deputados federais em todo o Brasil.
Tássio Cruz, o PSL sabe o tamanho que tem e quer realmente um espaço proporcional em 2022. Mudou o candidato, muda a conversa, né, Lívio? O vereador Luiz André deixou bem claro isso ao afirmar para a gente que o PSL não tem nenhum acordo com Silvio Mendes. Tinha acordo com Ciro Nogueira. Existe em Brasília uma expectativa, né, uma especulação de que possa haver a fusão de PSL e progressistas, formando um super partido, que afetaria também no Estado, mas eu acho pouco provável que essa possibilidade se concretize, mas o PSL pode ser um dos principais partidos a pensar em uma terceira via ou apoiar uma terceira via aqui para o Estado. Pelo que eu conversei ali nos bastidores, azedou um pouco esse relacionamento entre PSL e pode azedar entre outros partidos da base, inclusive, que não teriam acordo com o Silvio Mendes. Basta lembrar que nós temos aí PDT, nós temos aí Democratas, partidos que podem não apoiar o nome caso seja Silvio Mendes, e prefeitos do interior também, que ao surgir a informação de que ele pode ser o candidato, torceram o nariz e podem não apoiar o candidato da oposição. O Progressistas começa a partir de amanhã pelo interior as suas caravanas da cidade de Buriti dos Lopes e vai sentir esse termômetro, como está a aceitação de Silvio Mendes nos municípios, nas bases, que são os pontos mais importantes para uma eleição. Lívio, diga lá, Elias. Existe uma outra situação que também envolve o nome do doutor Silvio Mendes. Lembrar que ele é filiado ao PSDB, está muito próximo, está realmente ligado ao Progressistas, mas formalmente é filiado ao PSDB. E o PSDB tem trabalhado aí a nível nacional duas possibilidades: ou lança uma candidatura própria, ou se une ao Partido dos Trabalhadores. Não cogita como possibilidade estar no mesmo palanque do presidente Bolsonaro, que é o caso do Progressistas, que já está realmente afinado, alinhado no governo Bolsonaro. Então o doutor Silvio também vai precisar, aí, caso se candidate, administrar essa situação, porque o seu partido deve lançar ou apoiar um candidato de oposição e ele vai estar ligado a um grupo, recebendo um amplo apoio do grupo ligado ao presidente Bolsonaro. Edna Maciel, em política eu não duvido de nada, porque nós observamos realmente esta tentativa de se formalizar este acordo do PSL com Ciro Nogueira, mas não descartaria uma aproximação depois do PSL ao doutor Silvio Mendes, visto que a política, afinal de contas, é essa arte de se buscar o consenso. Da mesma forma como eu também não me espantaria de forma alguma ver Silvio Mendes, vou até me arriscar a falar isso, em um palanque com o Partido dos Trabalhadores. Tudo depende de uma boa conversa, Edna Maciel, que nós sabemos que é a alma da política. Que pode acontecer. Quando eu ouvi aí, eu fiquei assim, né? Você está se arriscando demais, viu? Mas, como você disse, tudo depende mesmo da conversa, tudo depende mesmo dos acordos, né? E nós estamos vendo aí, em nível nacional, que o presidente deu uma tomada de decisão com o Ministério por conta disso mesmo, das conversações, da comunicação, da capilaridade, enfim, do diálogo. A política é essa arte. Eu não vejo muito não, viu, Lívio, sinceramente, historicamente aqui no Piauí, esses dois partidos e os partidos que lhe apoiam no mesmo palanque, mas quem sabe? Eu acho que só tem pouco tempo para que a gente possa prever PT e PSDB no mesmo palanque, mas em relação às outras mudanças, e aí, como o vereador falou, ao recuo, ao aguardo, à espera, né, e essa mudança toda de quem apoiar, de quem vai apoiar majoritariamente também, nós temos que aguardar, justamente porque a política é essa arte, né, não posso dizer nem de negociar, mas de tratar, de se comunicar e de acordar, principalmente. Só me explicando, Edna Maciel, você me deixou preocupado. Quando eu digo que realmente não me espantaria ver tucanos no mesmo palanque que o Partido dos Trabalhadores, é porque eu quero justamente reforçar de que em política tudo pode acontecer. Mas eu não sei você, Tássio Cruz, eu sinto o Silvio Mendes com uma alma bolsonarista. Sim, sim. Não se identifica muito com o ideal, né? E aqui no Estado, historicamente, o PSDB sempre foi bem
antagônico ao PT, né? Uma boa ala do PSDB. Tenta se construir, principalmente o governador de São Paulo, João Dória, esse discurso mais conciliador, tentando trazer partidos de centro-esquerda para a ala ali do PSDB, e pode se desenhar em âmbito federal. Agora, âmbito estadual, eu acho muito pouco provável que o PT esteja próximo, né? O PSDB esteja próximo. Mas o fato interessante aí, Lívio, é que está no momento aí de decidir se Silvio Mendes, se o PSDB do Piauí marcha com João Dória ou marcha com Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. O que nós ouvimos nos bastidores é que João Dória já procurou a cúpula do PSDB aqui do estado e deve ter uma conversa nos próximos dias. O PSDB de São Paulo já fechou o apoio à candidatura de João Dória, ele parte agora, país afora, buscando esse apoio para tentar se fortalecer nessa briga para a presidência da República, ele que talvez seja um dos maiores opositores ao presidente Jair Bolsonaro no Brasil hoje. Vamos aguardar e observar. Edna Maciel, Tássio Cruz, o Eliezer estava mais um dia lá na Assembleia Legislativa e conseguiu apurar para a gente mais um capítulo desta novela acerca da eleição para o novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. O fato novo de ontem era justamente essa questão que estava sendo defendida pelo presidente da Casa, de que deputado que é candidato não poderia votar em si mesmo. Tivemos uma reviravolta e quem nos conta esses detalhes é Eliezer Rodrigues na reportagem. Depois a gente traz o comentário para o nosso estúdio. 3 deputados que estavam como secretários de Estado retornaram à Assembleia Legislativa para disputar a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas. Dentro do nosso cronograma de trabalho, de articulação, está previsto esses 15 dias nós ficamos aqui na Assembleia para poder conversar com os colegas deputados, com as colegas deputadas e poder sentir o clima desse pleito que se avizinha. Eu tenho dito que essa eleição não pertence a partido A, partido B, nem a governo nem a oposição. Essa eleição pertence à Assembleia. Você não pode partidarizar uma eleição para o Tribunal de Contas. Então aqui eu sou candidato dos 29 deputados, comigo 30. Não tem copartidário nessa eleição. Aqui tem articulação, aqui tem currículo, aqui tem história no parlamento, tem história na sociedade piauiense, isso vai contar muito na hora do voto. No parlamento ainda se discute a possibilidade dos deputados que concorrem à Corte de Contas se absterem da votação. Já nas prorrogações, com 95 minutos, a gente escutar uma proposta dessa, a gente também não fica satisfeito. Embora a gente saiba que haverá, como foi bem dito pelo presidente Temísticos, uma reunião com a mesa diretora, pelo que eu soube, estava conversando ali, amanhã, a reunião com a mesa diretora, então logo a gente saiba dos entendimentos, a gente se manifestará novamente. O presidente da Casa lembra que a decisão deve partir da mesa diretora e que suplentes não têm direito a voto. Amanhã vai ter a reunião da mesa e a mesa acata ou não acata. Só vota deputado. Quem está na Assembleia não é suplente, é deputado. Polêmica, Elias. Essa história ainda vai longe. Pois é, amanhã deve sair aí o consentimento da mesa diretora da Assembleia. O deputado Temístocles chegou a afirmar que não deve interferir nesse processo, pedir voto favorável ou contrário a essa decisão, e realmente isso tem mexido muito com os candidatos inscritos. São 10, 4 são deputados, os 4 deputados estão em exercício do mandato na Assembleia Legislativa, 3 deles, Zé Santana, Wilson Brandão e Flávio Nogueira Júnior, retornaram ao Parlamento Estadual e estão tentando agregar esse apoio, realmente garantir que vão entrar na disputa de uma maneira bastante competitiva. Existe a matemática especulativa, eu tenho tantos votos, eu já recebi tantas declarações de apoio, mas nós só vamos saber realmente no dia 16 de setembro, quando acontece essa eleição. No dia, os candidatos, os 10, terão tempo para se pronunciar, serão sabatinados e aquele que obtiver 16 dos 30 votos, necessariamente, será considerado novo conselheiro do Tribunal de Contas. Se ninguém atingir os 16 votos no primeiro turno, os 2 mais votados vão para um segundo turno que deve acontecer no mesmo dia, na mesma sessão.
Não sei você, Tássio Cruz, mas acredito que essa afirmação do deputado Wilson Brandão de que é uma eleição exclusiva da LEP, apesar de ser isso mesmo na prática, constitucionalmente falando, mas essa eleição para o novo conselheiro da LEP já ganhou ares políticos há muito tempo, já se politizou a questão há muito tempo e passou a ser uma eleição do povo, apesar de que apenas deputados é quem vota. Essa estratégia do deputado Wilson Brandão é uma mera estratégia para tentar fazer o que a gente sabe que ele faz muito bem, que é tentar se esconder, para tentar ali, não se esconder, mas omitir ali o seu movimento, né? Tentar não dar ao inimigo, ao rival aí nesse momento, a munição, né? Mas para mim soa como uma declaração de fraqueza, porque o PT já declarou apoio à Flora, o MDB declarou apoio ao deputado Zé Santana e o Progressistas não apoia o deputado Wilson Brandão, o próprio partido dele. Ou seja, para mim é sim uma eleição que parte dos seus correligionários. Se nem do seu partido você tem um apoio declarado, você vai ter de quem? Então eu acho que é uma estratégia adotada pelo deputado Wilson Brandão, mas eu discordo quando nem o próprio partido dele não declara apoio. O Progressistas revelou para a gente hoje, o deputado Júlio, que vai deixar aberto o voto, a bancada vai votar em quem quiser. Mas, como disse o Eliezer, e eu comentava isso com o deputado Júlio, que já foi candidato ao TCE e perdeu para o falecido conselheiro e ex-deputado Xavier Neto, essa eleição é ainda mais polêmica e mais agitada porque nós temos 4 deputados concorrendo à vaga. Em eleições passadas nós tínhamos 2 ou 1, como foi a do Xavier Neto. Então, é promessa de polêmica, mas amanhã, a esse horário, neste canal, nós teremos uma solução da mesa diretora se vai valer ou não essa norma de deputado votante não poder, deputado candidato não poder votar na eleição do TCE. Edna Marcel, eu sou um pouco radical. Eu acredito que se vamos mexer nas regras, apesar de não concordar que um deputado candidato vote em si mesmo, mas mexer nas regras de um edital a 90 minutos do segundo tempo, eu acho um pouco desleal. Se é para cancelar, que se cancele o edital como um todo, não apenas esta parte específica do edital. É a minha opinião. E a sua? Reitero que em cima da hora, como disse já, não dá nem para entender. Levo como estratégia mesmo, sabe? Acho que se vai se mudar, nós estamos falando de um edital, né? Então, tenho certeza, teria que ser em tempo hábil. Esse formato é um formato questionado, mas se tem mudanças a fazer, e algumas podem ser consideradas até positivas, para que outras pessoas possam competir no mesmo nível, né, o deputado e o técnico, o parlamentar e o técnico, que seja feito antes, né, que as mudanças sejam feitas antes. E eu vou te dizer, vou fazer um comentário aqui, tá demais, está parecendo mesmo, a coisa aqueceu num ponto, não sei se os colegas concordam, que parece que estamos vivendo outro tipo de eleição, né? A ponto de retornarem a casa, a ponto de irem buscar apoios e conversações, enfim, a coisa esquentou mesmo, chegou a público, na mídia e agora está todo mundo esperando o resultado. Mas, Edna, como disse o nosso amigo Tássio Cruz, neste mesmo horário, neste mesmo canal, amanhã a gente conta como é que vai ser, se essa regra vai valer ou não. Isso é encontro marcado já. Obrigado, Edna, boa tarde. Muito obrigada, sua caneca é muito bonita. Acho que nós gostaríamos também de ter uma canequinha, eu achei um charme. Quase lilás, né? Personalizada, chique. Obrigado, Edna, boa tarde a todos, obrigada. Tássio Cruz, muito obrigado. Espero aqui amanhã, neste mesmo canal. Grande abraço, Lívio, um grande abraço ao telespectador e até amanhã. Eliezer, obrigado. Boa tarde para o senhor também. Por nada, boa tarde a todos, até amanhã. Política do dia.